paz do Senhor, irmãs e irmãs, irmãos e irmãs. Nos alegramos, estamos felizes porque hoje é o quarto domingo do Advento. E o Natal está chegando, nós louvamos e agradecemos a Deus por isso. E para nosso começo do culto, nós vamos abrir em nossas Bíblias o Salmo número 148, do versículo 1 ao versículo 5. O Salmo número 148, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, um coro de aleluias. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Amém. E nós também louvamos a Deus porque ele é bom, ele nos criou, ele nos ama e ele quer a nossa felicidade. E para isso, depois de termos lido o Salmo 148, nós vamos cantar agora ao nosso Deus, em forma de louvor também, o hino número 5 dos nossos hinários, a nova do Evangelho. Número 5 dos nossos hinários. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou, ao perdido pecador, e do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz, e o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais do mal, não volteis atrás os olhos, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Oremos. Obrigado, Pai, pela boa nova da salvação que trazes para as nossas vidas neste Natal. Pedimos, ó Pai, a tua paz em nossas famílias, pedimos a tua paz em cada família deste mundo,
pedimos a tua paz em todas as vidas. E pedimos ao Pai que continue conosco, assim como tem estado conosco em toda a nossa vida. Aceita este culto, ó Pai, nós oferecemos de coração. Te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Momento de adoração, meus irmãos e minhas irmãs. E nós vamos adorar a nosso Deus na beleza da sua santidade. Hoje cantaremos mais um cântico do Natal, que é o número 8. Fala, adoremos ao Senhor. Do Inário, hino número 8 do Inário, adoremos ao Senhor. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, se vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, lá do céu prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ouvide, adoremos, ouvide, adoremos, ouvide, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. Em glórias a vida nos dá, sempre eterno. Ouvide, adoremos, ouvide, adoremos, ouvide, adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, os anjos em coro, em todos na terra que reina louvor. A Deus honra e glória, contente rendamos. Ouvide, adoremos, ouvide, adoremos, ouvide, adoremos ao nosso Senhor. Este é o momento de confissão, meus irmãos e minhas irmãs. Para tal, nós vamos abrir o livro de Isaías, no seu capítulo 1, no versículo 18 ao versículo 20. Isaías capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz assim: o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, irmãos e irmãs, essa é a
nossa mensagem no momento de confissão, onde Isaías adverte o povo que anda no pecado e também mostra a misericórdia de Deus e a promessa boa, a promessa de vitória, de paz para aqueles que querem andar com o Senhor. Então é um convite que Deus faz a esse povo, assim como para nós também, todos os pecadores, para que nós andemos no caminho dele. Ele coloca a palavra que isto depende também de nós, se nós quisermos ouvir a sua palavra, se nós quisermos obedecer a sua palavra, se nós quisermos andar segundo a sua palavra, nós comeremos o melhor, nós teremos a vida melhor, nós teremos a esperança renovada, nós não nos atemorizaremos diante de nada, porque o Senhor está conosco, Ele é nosso Deus, Ele nos protege e a sua palavra é fiel para nós. E se nós não andarmos com Deus, certamente estaremos perdidos, nos perderemos e lamentaremos, porque não entraremos no reino de Deus. Então esse convite que eu faço aos irmãos e irmãs, assim como Isaías advertiu ao povo, eu convido os irmãos para que façamos, irmãos e irmãs, um exame profundo sobre nossos atos, sobre a nossa vida, sobre o nosso compromisso com Deus, principalmente neste mês de Natal. Então cada um e cada uma vai se colocar diante de Deus e colocar para Deus aquilo que não é bom na sua vida, aquilo que tem atrapalhado na sua vida na relação com Deus. Oremos em silêncio. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque tu és um Pai bondoso, que nos amas tanto, a ponto de mandar o teu Filho único para viver no meio de nós, para nos instruir, nos ensinar, nos orientar o caminho em que nós devemos andar, para nos dar discernimento de sabermos o que é certo, o que é errado, e nos ensinar ao Pai a termos força e prazer na tua lei, para não cedermos às tentações que tentam nos desviar da tua palavra, de tudo aquilo que vem de ti. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua misericórdia é boa, mesmo não merecendo, tu sempre te preocupas conosco, tu nos abençoas, estás sempre disposto a nos mostrar o caminho. Por isso te peço, ó Pai, não deixe, ó Pai, que nós percamos a oportunidade de fazer o bem, de andar segundo a tua vontade, porque é um grande prazer, um grande privilégio sermos um vaso de bênção na nossa família e também naquelas pessoas que ainda não te conhecem. Unja-nos, ó Pai, prepara-nos, ó Pai, principalmente que esse Natal venha e nasça nos nossos corações, não só hoje, mas durante toda a nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, os pecados que temos tido, renove as nossas vidas, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, para que tudo o que nós fizermos seja segundo a tua vontade. O nosso olhar, o nosso tocar, o nosso andar, o nosso falar, sejam abençoados por ti. Em nome do Pai, te peço perdão por todas as vezes que não fizemos a tua vontade. Perdoa-nos, ensina-nos, ó Pai. Só tu podes nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Momento da nossa mensagem, irmãos e irmãs. E nós vamos encontrar a nossa mensagem no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 13. Repetindo, livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por este no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava ele às feras, mas os anjos o serviam. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e pedimos mais uma vez a tua bênção sobre ela e sobre as nossas vidas, para que essa palavra tenha lugar de privilégio em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de Marcos, ele nos mostra que é o começo da boa notícia. A boa notícia que Deus dirige para nós, para a humanidade. Ou seja, Deus tem um presente especial para as nossas vidas, que é a boa notícia. No mundo cheio de más notícias, no mundo cheio de desgraça, no mundo com falta de esperança, no mundo cheio de violência, no mundo onde ninguém se entende, nós temos uma boa notícia. Deus quer dar uma boa notícia através de Marcos. Quer nos trazer uma boa nova para as nossas vidas. E esta notícia continua em todos os tempos e lugares através daqueles que seguem a Jesus. Ou seja, esta notícia ela tem o objetivo de ser espalhada pelo mundo, por aqueles lugares onde há falta de esperança. Mas para isso, Deus conta conosco. Então nós somos convidados e convidadas para sermos portadores desta boa notícia. Não só portadores, como também nos alimentarmos dessa boa notícia. Isso é que João Batista, no deserto, entrega para aquelas pessoas que estavam desesperadas, que não viam na sua vida alguma esperança, ou seja, uma luz no final do túnel. E a pregação do João Batista traz uma advertência também. Uma advertência que vai completar essa boa notícia. Essa advertência diz o seguinte: que o Messias vai chegar. Ou seja, o Salvador vai chegar. Jesus virá.
E a vinda dele vai provocar uma grande transformação. E quando falo transformação, é transformação para melhor. Transformação para uma vida boa. Transformação para uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida com Jesus. E tem outro elemento aqui também importante colocar. Mas para que essa transformação aconteça em nossas vidas, nós precisamos estar preparados. Preparados e precisamos nos purificar de todo o mal, mudando o modo de vida e a forma como nós devemos vivê-la. Ou seja, eu devo me preparar para receber o Espírito Santo de Deus. Porque a minha casa é o templo, é a casa do Espírito Santo. E ela deve estar preparada, limpa, purificada, para que o Espírito Santo habite na minha vida, na vida daqueles que andam perdidos. Essa é a grande advertência. Nós devemos estar preparados. Devemos nos purificar, mudando o nosso modo de vida e vivê-la. Ou seja, se eu roubava, não roubo mais. Se eu fofocava, não fofoco mais. Se eu invejava, agora admiro. Se eu prejudico, já não prejudico mais ninguém. Se eu prejudicava. Se eu mentia, já não minto mais. Se eu não respeitava as pessoas, principalmente na minha casa, na minha família, agora eu respeito. Se eu bebia, caía, já não bebo mais, não caio mais. Se eu fumava, prejudicando o pulmão, já não fumo mais. Se eu era desonesto, já não sou mais desonesto. Então essa é a mensagem do Natal. Se eu fugia das coisas de Deus, agora eu gosto das coisas de Deus, porque elas transformam a minha vida. O céu se rasgou, isso significa que na pessoa de Jesus, a separação que havia entre Deus e a humanidade agora se rompeu. Há uma maior aproximação, há uma maior proximidade entre Deus. O Deus que no Antigo Testamento estava distante, agora está perto. Ele vem viver no meio de nós. A barreira, o véu se rompeu. E agora Deus está entre nós. Jesus está entre nós. Então a voz vai apresentar, né? Vai apresentar o ministério de Jesus. E ele é o Filho de Deus, o Messias, que vai estabelecer o reino de Deus através do serviço, como um servo de Deus. Então aquele Filho de Deus que vem, ele se torna servo, porque a missão de Deus é o serviço. Sem serviço não há missão, sem serviço não há evangelização, ou seja, mãos à obra. Nós temos que trabalhar para o reino de Deus. Nós temos que trabalhar para as coisas de Deus. Nós precisamos colocar a mão na massa, porque existem muitas vidas a serem salvas, e para isso Deus precisa do nosso trabalho. O Filho de Deus veio para isso. Filho de Deus, Jesus, veio nos transformar, ele veio trabalhar para nos ensinar e quer trabalhar junto conosco. Que maravilha! Por isso, Deus diz que sente prazer pelo Filho, que Jesus, que é um Filho que faz a vontade dele. E a tentação no deserto, irmãos e irmãs, também vai se apresentar aqui como o resumo, ou melhor, resume os conflitos que Jesus vai experimentar em toda a sua vida. Então, o reino de Deus, irmãos e irmãs, é de serviço e também é de tentação. Que tipo de tentação? Tentação de fugir das coisas difíceis, de fugir da missão, tentação de não fazer as coisas de Deus porque são difíceis,
tentação de ir por mais fácil, tentação de continuar na vida antiga, porque é mais confortável do que na vida de Deus, que é uma vida tumultuada, mas que nos liberta e nos torna pessoas completas, pessoas espirituais. Na missão de Deus, Jesus é colocado no deserto para enfrentar as tentações provocadas pelo diabo, o diabo que nos escraviza. E como já sabemos, mais adiante vamos ver que o diabo sempre coloca coisas materiais, outras coisas, outras facilidades para nos desviar do caminho de Deus, para nos desviar da vida eterna, para nos desviar da vontade de Deus. Essa é a função dele. Mas a nossa função é de obedecer a Deus. Mesmo no deserto, durante 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pela fome, pela dificuldade, pela falta de comida, pela falta de elementos que pudessem trazer conforto para a sua vida. Mas o conforto do cristão e da cristã, irmãos e irmãs, é saber que o que nós fazemos é para Deus. E Deus sempre nos compensa, nos recompensa. E durante esses 40 dias e 40 noites de tentação, de fome, de tentação de querer desistir, o Espírito Santo alimentou Jesus Cristo. Os anjos o serviram. E essa é a promessa de Deus, irmãos e irmãs. Vamos seguir a Deus, vamos andar com Deus, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Não vamos permitir, não vamos deixar que o diabo nos ofereça coisas materiais ou coisas fáceis para nos desviar da vontade de Deus. Por quê? Tudo que existe pertence a Deus. Depois que nós vencermos a tentação, Deus nos ajudando, nós seremos recompensados. E Deus conta conosco, irmãos e irmãs, para que andemos com Ele, vivamos segundo Ele. E acreditem, tenham certeza, irmãos e irmãs, que a nossa vida será plena e perfeita. Nós estamos em pandemia, irmãos e irmãs, nós estamos com dificuldades financeiras, nós estamos com dificuldade até de relacionamento, porque estamos muito juntos, mas acreditem, isso vai passar, porque Deus já está no controle de todas as coisas. Vamos confiar em Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra maravilhosa. Agora queremos nos despedir na tua paz e pedir ao Pai que nos dê uma semana de muita paz, muita alegria, muita luta, muitas batalhas e muitas vitórias. Abençoe todas as nossas famílias, ó Pai Santo, todas as nossas casas. Abençoe todos os irmãos e irmãs que se encontram enfermos, aqueles que se encontram nos hospitais ou em casa, que a tua bênção seja sobre eles. Principalmente aqueles que estão acometidos pela Covid, ó Pai Santo. Derrama a tua bênção sobre todos e todas. E renove a esperança, Pai Santo. E que esse Natal nós possamos renascer a nossa fé com Jesus Cristo. E que, assim como Jesus foi teu servo, cumpriu com o teu trabalho, que nós também possamos fazer o teu trabalho para espalhar a boa nova da salvação, principalmente para aqueles corações e aquelas vidas desesperadas. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que excede todo nosso entendimento, pedimos que permaneça conosco, hoje e sempre. Amém.